Que bom estarmos aqui novamente, meditando na Palavra de Deus. E hoje eu quero trazer um assunto importante para esse ano que está iniciando, esse ano de 2023. Chama-se Protocolos Espirituais para um Ano Novo. E esse vale não só para esse ano, mas vale para todos os anos da nossa existência aqui nesse planeta. Então, o título da nossa mensagem hoje, que estaremos meditando na Palavra, é exatamente esse: Protocolos Espirituais para um Ano que se inicia. E eu convido você a abrir o livro de Provérbios, capítulo 3. Vamos trabalhar em cima de alguns versos. Provérbio 3, começar lendo os dois primeiros versos. Fala exatamente assim, Provérbios 3. Meu filho, não se esqueça da minha lei, algumas versões está, da minha palavra, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão paz e prosperidade. Protocolos. O que seriam protocolos? Existem protocolos no mundo dos homens, né? A gente tem maneiras que nós devemos tratar pessoas investidas de autoridade, seja qualquer autoridade possível. Maneira também como nós lidamos com as pessoas, como nós nos relacionamos com as pessoas, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, né? Tem todo um conjunto de regras para o bem viver humano, correto? E são protocolos de procedimento, condutas. Agora, existem também os protocolos espirituais, que podem tanto ser positivos quanto negativos. Sendo positivos, eles são importantíssimos para o nosso viver. Importantíssimo, importantíssimo. E esses protocolos espirituais, eles demandam algo que é sobrenatural em si, que é a sabedoria. Será que eu estou falando da sabedoria humana? Porque a sabedoria humana é fantástica, né? Nós temos avanços na medicina, na genética, na física, na robótica. Milhões são gastos por governos para obter informações e daí produzir conhecimentos tecnológicos, científicos. Mas será que essa é a verdadeira sabedoria que nós precisamos? Será que a sabedoria que nós precisamos, ela vem da universidade? Será que a sabedoria que nós precisamos depende de graus acadêmicos que eu posso obter, mestrado, doutorado, enfim? Será que vem de falar vários idiomas? A gente pode ter tudo isso e não ser uma pessoa sábia. Eu convivi com pessoas na minha carreira, tanto em vários locais, e vi pessoas que tinham vários graus acadêmicos e eram pessoas muito difíceis de se lidar e muitas vezes comprometiam o próprio trabalho delas pela maneira como tratavam as pessoas. Pessoas que tinham uma inteligência privilegiada, graus acadêmicos e o casamento completamente destruído, né? Então a sabedoria humana, ela muitas vezes ela pode ser um protocolo espiritual negativo, destrutivo, demoníaco e carnal, como o Tiago fala. Então, de onde vem a epístola de Tiago fala para nós? E de onde vem essa sabedoria? O próprio apóstolo Tiago diz lá no capítulo 1 da sua epístola, verso 19, que todos os dons perfeitos procedem do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. E fala também que se nós precisarmos de sabedoria, que a gente deve pedir a Deus, que Ele dará generosamente para nós. E não duvidando, porque um homem como duvida, não espere que vai receber alguma coisa de Deus. Tudo isso está lá no primeiro capítulo de Tiago. E um homem pediu isso a Deus. A Bíblia registra um homem que pediu isso a Deus, o rei Salomão. E Deus deu uma sabedoria tão fantástica para ele, que ele foi um dos homens mais notáveis da sua época. E ele escreve, nesse capítulo 3 de Provérbios, uma receita de bolo para mim e para você, dando os procedimentos, os protocolos espirituais positivos para a gente viver bem. Nesse verso 1 e 2, que nós acabamos de ler, o primeiro protocolo que ele está falando é guardar a palavra de Deus, mas guardar no sentido de conhecer a palavra e aplicá-la na nossa vida. Você pode conhecer a Bíblia
de cor e salteado, todos os livros da Bíblia. Mas se você não aplica a palavra de Deus, o próprio apóstolo Tiago chama o homem de tolo, aquele que ouve a palavra, gosta da palavra, sabe a palavra, mas não aplica ela na sua vida. Jesus mesmo falou: aquele que me ama, ouve a minha palavra, aplica a minha palavra na sua vida, constrói a sua casa sobre a rocha. Pode vir o vento que for, o mar que for, não vai derrubar essa casa. Quando a gente não conhece a palavra, a nossa fé é atrofiada. E a gente fica, como é que se diz, uma vítima do falso evangelho, do falso ensino. Hoje, nos últimos anos, nós estamos vendo uma cultura do coaching, né, que começou lá há uns 30 anos com os livros de autoajuda, e criou-se até coaches evangélicos, pastores itinerantes que vão em igreja cobrando cachês para trazerem algo novo. Alguns confundem a mensagem do evangelho e misturam com filosofias, dizendo que o ser humano tem todo o potencial para ser feliz dentro de si mesmo, que todo ser humano tem essa capacidade dentro de si mesmo. Isso é muito parecido com assuntos de ordens esotéricas, né? Que diz que o ser humano pode se autodesenvolver para ser feliz. Ele vai ascendendo a níveis espirituais com esforços próprios. Isso é uma grande mentira, porque o próprio Deus falou como o ser humano deve viver. O meu justo viverá pela fé. E a fé vem da onde? Vem de ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Jesus só fazia seus milagres, grande maioria dos seus milagres foram feitos baseados na fé das pessoas. Olha a história de Bartimeu, que era mendigo, pobre, cego, sentado ao meio-fio, houve uma multidão ali gritando, um burburinho, ele pergunta: quem está vindo aí? Ah, é o Jesus de Nazaré, o Nazareno, o profeta de Deus está vindo aí. E ele começa a gritar cada vez mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão mandava ele calar a boca, cala a boca, cala a boca. Mas Jesus ouve aquele filho de Davi, aquela voz entoando filho de Davi, para e manda chamá-lo. Por quê? Porque apesar de ser cego, ele estava enxergando mais do que toda aquela multidão. Porque a multidão via ele como um profeta, como um milagreiro, e ele via ele como filho de Davi, o título dado exclusivamente ao Messias prometido. Então, quando Bartimeu se aproxima de Jesus, Jesus pergunta: o que você quer que eu faça a você? Que eu volte a enxergar. E assim, por quê? Jesus falou: seja feito conforme a sua fé. A fé, ela essencialmente é pela palavra. Se eu não pratico os preceitos da palavra, eu construo minha casa sobre areia. E as intempéries da vida vão destruí-la. Por isso você vê tantos cristãos com a vida completamente bagunçada, irmãos. A Bíblia fala: não seja fiador de ninguém. Ele é fiador. Ah, não, pastor, eu não sou fiador de nenhuma dívida de nenhuma pessoa. Mas muitas vezes a pessoa é fiador de si própria, porque ela quer viver um padrão de vida que ela não tem. Então ela começa a usar dinheiro de empréstimo consignado, de cartão de crédito, de cheque especial, vai usando dinheiro que não é dele, vai sendo fiador de si própria e vai fazendo que a sua vida fique extremamente complicada. Por quê? Porque não obedeceu o preceito da palavra. A palavra fala: Deus abomina a mentira. Aí você vê a quantidade imensa de crentes nas redes sociais compartilhando mensagens de WhatsApp, e grande parte dessas mensagens são fake news, são mentirosas. Então, reparem como a gente pode tornar a nossa vida uma vida muito difícil por não obedecer os preceitos da palavra. Uma igreja, irmãos, que prega o evangelho puro, o evangelho que não tem mistura com filosofia, que não tem mistura com política, que não envolve sabedoria humana, mas se baseia na palavra de Deus, essa igreja vale ouro. Vale ouro. Se você congrega numa igreja assim, irmãos, valorize a sua igreja, valorize o seu pastor. Porque eu canso de ver
Pessoas, eu quero uma igreja que tenha uma estrutura para ensino para as crianças. Eu quero uma igreja que tenha eventos. Eu quero uma igreja que seja bastante cheia. Irmãos, isso não é garantia nenhuma que você irá receber a palavra de Deus genuína. Então, tudo isso não estou dizendo que não seja importante, mas tudo isso é periférico, porque o valor mais importante é da palavra de Deus. Valorize, valorize, porque senão você não terá acesso à sabedoria de Deus. Segundo protocolo que Salomão nos fala aqui, versos 3 e 4, ele fala assim: que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Benignidade, amor, fidelidade. Fidelidade sem benignidade. Se você não tem benignidade, é impossível você ser fiel, né? O amor também. Então a fidelidade é uma característica do caráter de Deus. E ele está falando, você vai receber o favor de Deus e terá boa reputação no meio humano. Parece que é o oposto do que acontece atualmente, irmãos, em muitas igrejas. Parece completamente contrário. Pessoas cristãs estão ficando cada vez mais volúveis. Cada vez se cansam mais da palavra, se cansam do pastor, se cansam da igreja, enxerga defeito em tudo. Quando surgiu a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, havia um lema nos Estados Unidos, né? Não pergunte o que você pode fazer, o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer para o seu país. Isso se aplica à igreja. Não pergunte o que a igreja pode fazer por você, mas o que você pode fazer em prol da sua igreja. Porque os motivos fúteis, irmãos, e como pastor eu vejo isso no dia a dia, na vida de muitas igrejas, as pessoas trocam de igreja por motivos fúteis. Certa vez uma irmã chegou para o pastor e falou: pastor, quando tem eventos aqui na igreja, tem as mesas, as pessoas sentadas, o senhor só cumprimenta de longe todo mundo, o senhor não vai visitar mesa por mesa. Mas minha irmã, eu cumprimento de longe, mas eu sou meio tímido, eu sento aqui. Não, pastor, eu estou saindo da igreja porque você não vai visitar as mesas. O pastor olhou para cima: minha irmã, mas quando você esteve na UTI, eu fui te visitar. Pessoas vão perdendo a noção de fidelidade. Se o pastor, então, se ela descobre que o pastor tem um posicionamento político diferente dela, isso nós estamos vendo nos últimos anos, se ele é de esquerda, de direita, de centro, se ele é a favor ou contra determinado candidato, que não é o dela, ela sai da igreja. E como é que quer obter favor de Deus dessa forma, irmãos? E a fidelidade conjugal também, Deus fala em Malaquias que ele abomina a infidelidade conjugal, porque é uma porta para os demônios entrarem, destruírem um lar, destruírem a família, destruírem as finanças. Mas isso, a infidelidade conjugal, muitas vezes começa antes do casamento, na escolha dos parceiros. Chegou ao meu conhecimento, uma pessoa querida me contou a história de uma irmã em Cristo, uma moça bonita. Ela se envolveu com alguém que era um rapaz todo charmosão, bonitão, daqueles namoradores, com a conversa fácil e tal. Se apaixonou por esse homem. E as pessoas avisaram a ela: olha, o pai dele tem problema com alcoolismo. Cuidado com isso, que isso pode... E ele, em algumas festas, ele bebe um pouquinho. Ele, de vez em quando, fuma um cigarrinho de maconha. Não, mas depois que eu casar, o Senhor vai cuidar dele, vai mudar o caráter dele. Essa história é uma história antiga, irmãos, e que, infelizmente, não traz muitas consequências tristes. Pelo contrário, o casamento, a rotina do casamento, o dia a dia, pessoas que já têm alguns problemas, que entram no casamento com problemas psicológicos, tende a agravar isso. Tende a agravar. E agravou no caso dele. Daqui a pouco ele estava entrando na cocaína, entrou no crack. Ele roubava os bens da casa para poder vender, para comprar as pedras de crack. Essa senhora construiu uma sorveteria numa cidade satélite aqui de Brasília, com tanto esforço, perdeu tudo por causa do vício dele.
Até que um dia ela pegou o filho e falou: olha, estou saindo com a mão na frente e outra atrás. Mas você procure acertar a sua vida. Eu não vou permitir que você destrua a minha vida e a vida do meu filho. Então repare como é importante a gente colocar o critério de fidelidade até antes do casamento. A fidelidade ela tem um preceito tão poderoso, irmãos. Porque quando a gente. Essa história que eu contei mostra que a pessoa não foi fiel aos preceitos da palavra. Que a palavra dá orientação sobre isso. Em Hebreus 13, 7, diga: seja fiel às pessoas que Deus levantou para te ensinar a palavra. O padre, o pastor, se é uma pessoa de bem, tem zelo pela palavra, seja fiel a ele, meu irmão. Seja fiel. O que a gente verifica? Eu me lembro que 30 anos atrás eu frequentei uma igreja lá no Rio de Janeiro e eu era novinho, convertido e tal, e eu vi um casal lá, gente, eu nunca vi aquele casal se queixar de nada na igreja. Se queixar de pastor, estavam sempre ali ajudando o pastor, servindo ao pastor, cuidando da escolinha bíblica infantil. E eles tinham 3 filhos, um rapazinho, pré-adolescente, e 2 meninas, mais novas um pouquinho. Era um exemplo deles. 10 anos depois, irmãos, 10 anos depois, em torno disso, eu fui visitar uma outra igreja lá no Rio de Janeiro, não essa, e estou vendo esse. Olhei para o obreiro que estava ali ajudando o pastor, dando um copo d'água, cuidando das coisas ali durante o culto com o maior zelo. Era o filho desse casal, que era uma criança naquela época. E eu fui falar com ele: ô, mas como é que você vai? Você cresceu muito, está muito. Já virou um adulto, como é que vão seus pais? Aí ele falou, palavras, estão tudo bem, minhas irmãs estão bem, você está fazendo? Eu estou fazendo um curso de engenharia na Universidade Federal, as minhas irmãs também estão fazendo curso na Federal, estão muito bem. Aí veio no meu coração, a fidelidade traz isso, irmãos. O favor de Deus. O favor de Deus. Ao mesmo tempo, naquela época, 30 anos atrás, eu fui participar de um grupo de oração que virou um grupo de oração feiticeira. Os líderes da oração oravam para que arrancasse o pastor da igreja, que Deus tirasse, porque eles traziam membros para pessoas para visitar a igreja e o pastor era muito tímido, falava muito calminho, e eles não gostavam disso. Achavam que o pastor tinha que ser enfático, falar, etc. E oravam para Deus tirar. Olha, eu não tive como acompanhar a vida dessas pessoas, mas em alguns casos eu soube, todos tiveram a vida complicada. Porque Deus abomina isso, irmãos. Deus abomina completamente a infidelidade. A infidelidade traz o favor de Deus, irmãos. Traz a boa reputação entre os homens. Então, coloque isso no seu coração como um protocolo espiritual. Terceiro protocolo espiritual, 5 a 8, Provérbios 3, fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Olha só que coisa fantástica. Seja humilde. Não confie no seu próprio entendimento. E você terá saúde física, saúde espiritual. Olha que coisa fantástica. Como eu sofri até entender isso. Como eu tive tantas portas fechadas na minha vida. Tantas dificuldades financeiras, materiais. Eu sempre fui um profissional muito dedicado, muito estudioso e muito elogiado pelos meus superiores, né? Mas esses elogios nem sempre redundavam em benefícios. Pelo contrário, eu via muitas vezes pessoas que eram mais políticas, mais hábeis, até menos qualificadas, conseguirem cargos que por direito fazia jus a eles. E eu ficava muito chateado com isso, achava uma grande injustiça. Me achava injustiçado. E um dia, um pastor estava pregando sobre essa palavra aqui de Provérbios. E a ficha caiu. E eu vi, meu Deus, como eu sou soberbo, como eu sou orgulhoso.
como eu sou insubmisso a Deus. Não, tudo que eu acho que era importante não tem me ajudado em nada. Meu entendimento é falho. Aí o Espírito Santo foi trabalhando e trabalha até hoje, né, irmão? Falta muita coisa a fazer. Mas tem me mostrado que a vida do Cristo ressurreto habita em mim. Que eu tenho que aprender a depender de Deus. Que eu tenho que aprender a deixar Deus comandar a minha vida. À medida que eu for entendendo essas verdades, eu vejo portas abrindo, me ensino abrindo. Eu vejo descanso em situações que eu não sei nem como resolver e Deus resolve. Não confie no seu próprio entendimento. Humildade. Humildade também em buscar o caráter de Deus, saber que tem coisas que Deus abomina, que eu não posso. Eu não posso. Princípios éticos, morais, que eu não posso vacilar. Porque são inseparáveis do caráter de Deus. Não fazer concessões para levar vantagens, mesmo que eu tenha que ficar no prejuízo, irmãos. Eu e você somos representantes de Deus na terra. Olha só. Então, certa feita, eu já contei essa história aqui, né? Eu acho que eu vou repetir ela. Mas, certa feita, havia uma família que tinha vários casais nessa família que eram pessoas que sustentavam uma pequena igreja que estava começando com dízimos e a igreja precisava daqueles recursos financeiros para se manter. E um daqueles casais chegou para mim e falou: pastor, eu gostaria que o senhor fosse lá no meu negócio, ungir o meu negócio. Eu falei: claro, meu irmão, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos sim, vamos pedir ao senhor para abençoar. Mas qual é o seu negócio? Ah, pastor, nós vendemos armas de fogo. Eu falei: meu irmão, eu não posso ungir isso. Por que não, pastor? É legal, é previsto na lei, tem alvará, eu pago meus impostos. Eu falei: não, mas não posso fazer isso, irmãos. Isso é um instrumento de morte. Não tem nada aí eu ir lá ver ungir um instrumento de morte. Não, o senhor está sendo radical. Isso foi muitos anos atrás, hein? Quase 10 anos atrás. Não tem nada a ver com esse atual movimento que o país passou de facilitar as armas de fogo. Eu falei: não, não posso ir, irmão. Não posso ir. Ele ficou muito chateado, saiu da igreja e levou aqueles familiares todos. A igreja ficou numa dificuldade, ficou. Mas não podia abrir mão disso, irmãos. Porque eu falei para ele: não é o fato de o teu negócio ser um negócio honesto perante a lei dos homens que é honesto aos olhos de Deus. Vamos partir do seguinte princípio: digamos que a heroína, né, esse tóxico que vem da papoula terrível, fosse legalizado e começasse a abrir várias lojas vendendo heroína para as pessoas. Heroína tem um poder destrutivo tremendo sobre a vida do ser humano. E você tivesse uma loja que vendesse heroína e fosse me pedir para eu ir lá ungir, você acharia certo? Não, é diferente, é um entorpecente. Eu falei: mas mata tanto quanto uma arma. São instrumentos de morte. Então não pode ter dois pesos e duas medidas. Aquele caso que eu já contei aqui, daquele homem que era o principal fornecedor de bombas de água para postos artesianos, que aqui do centro-oeste do Brasil, que se tornou o principal fornecedor de bombas, enriqueceu muito. Um dia ele se converte, entrega a vida a Jesus, e o seu negócio estava indo de vento em popa. E a fábrica, essas bombas eram fabricadas na Índia, a fábrica manda um convite para ele à Índia. Ele pega um avião na classe executiva, com todas as despesas pagas, com motorista, hotel 5 estrelas de Nova Delhi, porque ele era um grande vendedor para a fábrica, era um presente que a fábrica estava dando. E quando ele chega em Nova Delhi, ele vai visitar a fábrica leva ele lá. Quando ele chega lá, ele vê crianças pequenininhas na linha de produção, muitas com a mão danificada. E ele perguntou: por que tem crianças trabalhando num trabalho tão perigoso? É porque o custo das bombas é barato para o senhor, porque a gente paga um salário muito pequenininho para elas. Ele não conseguiu dormir aquela noite. Ele achou aquilo: o meu lucro, a minha prosperidade está vindo de morte de crianças, de exploração barbárie do capitalismo na vida de crianças. Eu não posso fazer isso, Senhor. Então ele assume um compromisso diante de Deus no quarto do hotel, ajoelhado ao lado da sua cama. E ele fala: eu não vou mais comprar bombas da Índia. Eu vou comprar essas bombas da Alemanha.
4 vezes mais caro, o meu lucro vai diminuir, talvez eu venha até quebrar, mas eu não quero ser colaborador de um instrumento que está matando crianças. E fez isso. Teve um prejuízo violento, as suas vendas diminuíram, mas Deus honrou esse homem. Ele se recuperou e mesmo vendendo bombas mais caras, Deus sustenta o seu negócio. Porque é um preceito espiritual, é um protocolo espiritual, onde você terá paz na sua consciência e saúde para os seus ossos. Vamos para o quarto. Quarto protocolo, 9 a 10. Fala assim: honre ao Senhor, honrar o Senhor, com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e seus barris transbordarão de vinho. Quarto protocolo, super importante: seja generoso. Generoso. Isso é fundamental, porque é um dos aspectos do caráter do Cristo, a generosidade. O doador, ele se doa. O dízimo foi completamente deturpado por igrejas pilantras, né? por liderança desonesta, que enriqueceu, que transformou, entrou na política, em bancadas evangélicas, escândalos um atrás do outro. E continua isso. Mas isso não tira o mandamento de Deus do dízimo. Uma igreja não sobrevive sem dízimos. Uma pessoa que entrega... Qual o valor de uma alma? Qual o valor monetário de uma alma que entra numa igreja, vê tudo bonitinho, tudo limpinho, tudo organizadinho, e naquele ambiente onde está se cultuando a Deus, está se pregando a palavra, entrega a vida a Deus. Um missionário que está na África, enfrentando condições muitas vezes sem menor condições higiênicas ruins, né? Insalubridade, ele está lá pregando a palavra, ajudando aquele povo lá e converte algumas almas. Qual o valor dessas almas perante Deus? Ou uma igreja que se cotiza para comprar cestas básicas num país que tem 30 milhões de pessoas passando fome e leva para comunidades, né, um alívio ali. Qual o valor perante Deus disso, irmão? Perante Deus, Deus não vai ficar devedor a você nunca. Isso é semear no reino de Deus, é um retorno certo. Eu falo isso muito tranquilo, irmãos, porque desde a minha conversão em 1992, eu vivo com 90% do meu salário. E o que eu já recebi, porque 10% pertence à igreja. E o que eu já recebi, muito mais de Deus, não tem nem como comparar. E aqui no verso 27 e 28, ele ainda fala outra verdade. Ele fala assim: quando for possível, não deixe fazer o bem a quem dele precisa, não diga ao seu próximo, volte amanhã, eu vou te dar algo, se você pode ajudar hoje. Então, quando você ajuda, quando você doa, quando você sustenta a sua igreja, quando você ajuda a implantar o reino de Deus na terra, Deus grita do céu: eu vou encher os seus celeiros, porque você se tornou um canal meu de bênçãos. Irmãos, eu não quero entrar muito nesse assunto. Isso é tão cristalino e tão óbvio que muitas vezes as pessoas, devido aos maus exemplos, querem distorcer uma verdade espiritual. Não é? Vamos para o outro protocolo, o quinto protocolo. Fala assim, verso 11 a 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. O livro de Hebreus fala isso, que Deus nos disciplina, e a disciplina de Deus nunca é agradável, mas é necessária. E que nós devemos ter uma atitude mental, esse é o quinto protocolo, encarar o sofrimento como algo que vai contribuir para o nosso bem. O sofrimento é uma invenção humana. O sofrimento não vem de Deus, ele é o Pai das luzes. Ele permite que muitas vezes isso venha na nossa vida para nos disciplinar. O falso evangelho abomina isso, com as mentiras. Venha para Jesus e pare de sofrer. Não existe isso, irmão. Nós estamos num ambiente de sofrimento criado pelo ser humano. Uma profetisa aí famosa, há anos que ela
se considera profetisa, tem sua igreja e tal, famosa, abençoa políticos, etc., diz que o crente não fica doente, e ela várias vezes foi levada para o hospital, escondida, para não escandalizar a igreja. O crente não sofre acidente. Algumas discípulas que se vestiam igualzinho a ela estavam num carro e morreram no acidente automobilístico na estrada. A quantidade de crentes que morreu de Covid, porque os pastores diziam que ia ser implantado um chip, que a vacina era obra do diabo. Falsos ensinos. Falsos ensinos. E as pessoas, então, ou então crentes que querem viver como se não houvesse amanhã, né? Que, somente os crentes mais jovens, né, que acham que são imortais, que tudo na vida vai dar certo. E quando são prósperos, então, quando vêm de famílias muito prósperas, acham que tudo aquilo é por merecimento. E Provérbios fala, olha, a sensação de bem-estar é uma loucura, porque ela cega o homem de ver que certos caminhos que ele está andando são caminhos de morte. Salmo 90 fala, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance coração sábio. Irmão, nós somos finitos. O nosso tempo de variedade está acabando. Esse lugar não nos pertence, certo? E a gente permite muitas vezes que o mundanismo venha cegar nossas vistas. E na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, C.S. Lewis, né, o grande escritor cristão, participou, lutou nas trincheiras, mas não falava muito sobre isso. Anos e anos mais tarde, ele falou brevemente sobre os horrores da Primeira Guerra, da luta nas trincheiras. E ele falou que a guerra arrancou dele a mundanidade que tinha dentro do seu coração, a colocar as coisas nos seus devidos valores, que Deus aproveitou aquela experiência para transformar o coração dele. E anos mais tarde ele vai escrever um livro muito interessante, Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. Eu recomendo que você leia esse livro. Nesse livro, o diabão, né, o diabo adulto, sênior, fala para o diabo que está atuando nas igrejas e fala para ele, olha, é importante você envolver os crentes num ambiente de mentira. Se fosse hoje, seria um ambiente de fake news, né? Nessa bolha. Para que eles se tornem mortos espirituais, né? Para que eles não vejam a verdadeira condição humana. Onde o próprio diabo, eu gosto dessa analogia, como se fosse um comandante de um navio de turismo, de um cruzeiro turístico, onde você chegasse para ele e falasse, vem cá, comandante, eu posso dar uma bolada nesses luxos de cristal e quebrar ele todinho? Pode, meu filho. Opa, tem aqui uma carreira de crack, cocaína, posso cheirar tudo? Pode. Ih, tá vendo ali uma orgia, posso participar? Vai. Não se tolha, seja feliz. E só que ele não avisa que aquele transatlântico está indo na direção de um iceberg onde todos irão morrer. Morte eterna. E Jesus falou, as ovelhas que meu pai me deu, de maneira nenhuma o diabo vai arrebatar na minha mão. E como é que Deus faz isso? Nos disciplinando. Permitindo, como diz o diabão lá no livro, a nossa capacidade de auto-engano e autoilusão é tão grande que Deus permite que a gente passe por sofrimentos, para evitar que a realidade seja pervertida na nossa mente, para evitar que a palavra de Deus seja distorcida no nosso coração, para que a gente não busque viver fora da realidade, como a humanidade vive, né? Todo ser humano tem essa necessidade da transcendência de Deus dentro de si. Agostinho diz que tem um buraco na alma humana que só Deus pode preencher. E o ser humano que não tem Jesus, que não busca o Senhor, que o Espírito Santo não vem completar a sua vida, ele sente essa necessidade. E muitas vezes ele quer fugir da sua realidade. Foge para o álcool, foge para a lascívia, foge para o sexo fácil, foge para as séries da Netflix, o grupo de WhatsApp, para as drogas, o que você quiser.
numa busca de uma realidade paralela porque não consegue viver a realidade do dia a dia. Mas no caso do cristão, Deus vai, quando ele perceber isso, ele vai corrigir. Corrigir com disciplina. Romanos 8 diz que os sofrimentos dos tempos presentes não são para comparar com a glória futura. Bem-aventurados que choram, Jesus falou. Deus aproveita a maldade humana para nos ajudar, para formar a imagem de Cristo em nós. Transformar o negativo em positivo, porque somos filhos herdeiros. Sexto protocolo e último protocolo. Olha só, vamos ler do 29 ao 32. Parece que a igreja brasileira esqueceu disso aqui. Olha só, 29 e 32. Não planeje o mal contra o seu próximo, quem confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja de quem é violento. Não adote os seus procedimentos, o procedimento da violência, pois o Senhor detesta isso, detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. O mal travestido de religião, coisa diabólica. Igrejas parece que amam líderes que são verdadeiros ayatolás, né? Tem um ayatolá lá do Irã que mandou matar a mulher porque ela estava sem véu. Mas parece que os crentes gostam de líderes assim, que dizem o que ele tem que fazer, que roupa que ele tem que vestir, que carro que ele tem que comprar, que controle a sua vida, né? Então, que diga em quem ele deve votar, que diz que ele tem que ir para Brasília, ficar acampado lá e destruir os poderes constituídos. E reparem, irmãos, nós estamos vivendo um falso ensino tão perigoso que políticos se aproveitaram disso, né? Bancadas evangélicas prometem isso e não vão conseguir. Querer implantar uma pauta moralista, mas ao mesmo tempo incentiva o racismo. Tem intolerância contra os que são diferentes. Transforma a igreja numa igreja ariana, parece aquela Ku Klux Klan americana, racista. Se associa à política e esquece as palavras de Satanás para Jesus. Quando ele diz, os reinos desse mundo são meus, eu domino tudo, eu sou o príncipe desse mundo. Quando a gente vê as redes sociais de cristãos, né, pregando violência contra religiões afro, atacando lugares de culto, violência contra a comunidade LGBT, contra mulheres, contra nordestinos, mostra como a igreja se endemoniou, irmãos. E esses últimos acontecimentos que tiveram aqui em Brasília, esse terrorismo louco que aconteceu ali na Praça de Três Poderes, quantos pastores e membros de igreja estavam ali? Com um ensino totalmente contaminado de guerra espiritual, uma loucura, um sincretismo. O camarada, os missionários ali de joelho, missionário entre aspas, no Senado, quebrando as salas ali, dizendo que o Senado era do Senhor Jesus. Que mentira é essa, irmãos? Que Senado que é do Senhor Jesus? Que STF é do Senhor Jesus, irmão? Não é você entrando, invadindo, quebrando tudo que vai ser do Senhor Jesus. Vai ser tudo do Senhor Jesus quando ele voltar. Até lá, o mal domina. O mal domina. Então, eu recebi um telefonema de uma irmã chorando porque estavam fazendo uma nova convocação, querendo que ela doasse dinheiro para colchões, para eles fazerem um novo ataque aqui em Brasília. E essa irmã chorando, eu falei, minha irmã, ela participa de um grupo de família, né, tipo veredas. Eu falei, minha irmã, sai fora disso, irmão. Isso não vem de Deus, porque o que é a verdadeira? Você quer fazer guerra espiritual? Quer fazer a verdadeira batalha espiritual? Obedeça a palavra de Deus. Se você obedecer a palavra de Deus, irmãos, que você vai ter uma coraça para suportar lutas e sofrimentos. Se você obedecer a palavra de Deus, você vai cumprir os 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas
e amar o próximo como a si mesmo. Se você obedecer a palavra de Deus e aplicá-la na sua vida, esses preceitos espirituais que nós estamos falando aqui vão ser vida para você. Você vai quer fazer uma batalha espiritual? Respeite a lei do seu país. Respeite as autoridades que foram eleitas pelo voto, seja ela quem for, de direita, de esquerda, de centro. Respeite. Ore pelos governantes, é bíblico. Pague suas contas. Seja uma pessoa fiel, fiel ao seu cônjuge, fiel à sua família, fiel à sua igreja, fiel ao seu pastor. Viva em amor. Esses são os protocolos verdadeiros para um outro ano, irmãos. Para você enfrentar o dia a dia. E não essa coisa louca que foi pregada e que fez a cabeça de tantos membros de igreja que participaram, culminou nessa loucura que nós vimos em janeiro. Jesus falou: volte a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. A gente tem que aprender a fazer isso, irmãos. A gente tem que aprender a pegar esses preceitos espirituais que eu estou meditando com você hoje e colocar em prática. Sabe qual é a promessa disso? Olha lá de novo em Provérbios 3, a partir do verso 13. Fala assim: como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Verso 13. Verso 14. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Peça a Deus, querido. É mais preciosa do que os rubis. E nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe irá garantir vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem abraça, e quem a ela se apega será abençoado. Esses são os preceitos, os protocolos espirituais para um novo ano. Que essa palavra faça eco no seu coração. Assim diz o Senhor, que possamos viver a sua palavra e viver, aplicá-la e praticá-la, e não ficar na mão dos lobos travestidos de ovelhas. Amém? Que Deus abençoe ricamente a sua vida.